outra questão que se observa muito é o ano passado, 2019, a gente tem muitos casos de feminicídio. A questão das relações abusivas, o machismo tóxico e a própria violência doméstica. E tudo isso lança uma questão do aumento da preocupação, a questão de como que as políticas públicas elas podem vir para resolver essa situação. E aí nós temos um governo que tem um discurso que vai contra muitas coisas que já foram conquistadas pelo movimento, pelas mulheres e por movimentos sociais, e de uma forma muito dura. É como se a gente estivesse perdendo tudo isso. Mas isso é uma visão minha. Eu gostaria de saber como é que você vê hoje esses casos que são crescentes e a proposta que a gente tem hoje do nosso governo. Certo. A gente tem uma cultura, né, que chama de cultura. Uhum. Que é machista, mas que na verdade vem de toda uma estrutura que é a sociedade. Então a sociedade ela reproduz essa imagem do patriarcado, né, que tudo que é ligado à figura masculina é positivo, que é mais forte, que é mais viril, que é ativo. E por outro lado a gente tem a figura feminina, que seria frágil, que seria uma figura negativa. Então o Ocidente, o pensamento ocidental opera por esses dois polos. A gente tende a colocar o nosso pensamento em polos, né? Positivo, negativo, dia, noite. E aí a gente vai pensando a partir desses polos. E aí a gente pensa também o feminino e o masculino. E aí quando a gente está pensando a dimensão do feminino, a gente pensa o quê? Uma imagem que é ligada muitas vezes a Nossa Senhora, que era virgem. Né? E a gente também vai associando a esse lado da religião, por nós sermos também influenciados por uma cultura católica, né? Que aí já vem o que eu falei sobre a nossa visão ocidental. E aí o que isso vai culminar numa cultura do machismo. Uma vez que a gente tem a figura da mulher como uma figura frágil, como uma figura tida como polo negativo, como algo que está restrito ao ambiente familiar, né? Ao ambiente doméstico, ou então aquela figura pura, né, da Virgem Maria, que é mãe, e todas essas questões que tendem a colocar a mulher numa espécie de cláusula, assim, que fecha a mulher do mundo. Mas aí, por outro lado, a gente tem também a figura de uma mulher que é muito idealizada, que é a mulher que está na rua, que é a mulher que usa roupa curta, que é a mulher que topa qualquer coisa. Que é a mulher também, muitas vezes, que são pesquisadas em sites adultos, né? E aí, o que a gente começa a pensar a partir desses dois polos? Existe uma equação que não chega a um resultado exato. Eu tenho uma estrutura do machismo patriarcal que diz que o lugar da mulher é recluso, é em casa, que a mulher tem que ser pura, tem que ser virgem. E eu tenho, por outro lado, esse mesmo homem que propaga esse discurso, que busca nas redes sociais e que busca nas ruas a figura de uma mulher que seja uma mulher da vida, né, digamos assim, que vai satisfazê-lo em vários âmbitos, inclusive no âmbito sexual, que vai suprir ali aquelas fantasias que ele tem. E aí, quando a gente tem mais acesso à educação, quando as mulheres começam a ocupar o lugar da rua, quando as mulheres começam a se posicionar fora do espaço doméstico, quando as mulheres começam a ocupar cargos de prestígio social, começam a ocupar lugares de poder na sociedade. Então a gente tem uma espécie de cisão com esse pensamento, que é a mulher que deveria ser pura, mas agora é a mulher que está se posicionando no espaço público. A mulher que saiu do ambiente privado e foi para o espaço público. E aí essa confusão, ela faz com que na cabeça de todas as pessoas, né, homens e mulheres, que entendem que o patriarcado vai sustentar a sociedade, ele vai entender que o quê? Essa mulher que está indo para esse espaço público, que antes era só destinado a mulheres que buscavam satisfazer os homens através do sexo, ou enfim, mulheres que estavam ali para o que der e vier, né? Que estavam ocupando o espaço público
agora sejam confundidas com essas outras mulheres, né, que têm outras demandas, que têm outras formas de atuação. Então, quando a gente pensa nisso, a gente está pensando que o quê? Vai aumentar esses dados de feminicídio porque existe essa confusão do pensamento. É como se a mulher, ainda no pensamento, né, ocidental, patriarcal, ela devesse ser apenas do ambiente privado. Mas ao passo que ela começa a ocupar esses espaços públicos, ela borra essa fronteira. E ao borrar essa fronteira, ela começa a ser exposta a essas violências, né? É claro que nada justifica essa violência, mas aí pensando de um ponto de vista antropológico e tentando compreender um pouco como é que funciona essa estrutura do pensamento que está por trás dessa estrutura da cultura do machismo, é mais ou menos assim que a gente começa a pensar em possíveis resoluções dessa equação.